Boa noite. Na tentativa de aliviar a pressão inflacionária, o governo decide cortar 50 bilhões de reais do orçamento deste ano. O valor ficou acima das previsões. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, garantiu que não haverá redução de recursos para os projetos sociais e obras do PAC. Mas justamente por causa do corte, o salário mínimo não poderá ir além dos R$ 545. Vamos agora a outros destaques desta quarta-feira. Metalúrgicos fazem manifestação em São Paulo pedindo reajuste na tabela do imposto de renda e salário mínimo de R$ 580. Serviço de Proteção ao Consumidor pede às empresas de energia elétrica explicações sobre blackouts. Continua internado na UTI em Guarulhos, na Grande São Paulo, dono de escola de música, esfaqueado por pichadores. Senado aprova por unanimidade a indicação de Luiz Fux para ocupar a 11ª vaga no Supremo Tribunal Federal. Promotoria de Milão pede que a Justiça julgue o primeiro-ministro Silvio Berlusconi por envolvimento com prostituição de menores. Vice-presidente do Egito fala em ameaça de golpe militar e irrita manifestantes que pedem o fim da ditadura no país. Força Aérea Brasileira participa da missão de resgate de mais 5 reféns na guerrilha colombiana. Polícia apreende carteira de motorista do craque Adriano depois dele se recusar a fazer o teste de bafômetro no Rio de Janeiro. Participam desta edição o escritor e roteirista Paulo Lins, a professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, Maristela Basso, e o diretor da ONG Transparência Brasil, Cláudio Abramo. O paulistano corre o risco de novos apagões neste ano. Convocadas para esclarecimento pela Fundação Procon, as companhias responsáveis pela energia elétrica na cidade reconheceram que o sistema que falhou ontem opera no limite. Foi um dia de reuniões para tentar entender exatamente o que aconteceu no apagão que deixou 2,5 milhões de pessoas sem luz na zona sul e oeste de São Paulo. A CETEP, empresa responsável pela distribuição de energia, reconheceu que um dos transformadores superaqueceu, causando o desabastecimento. Ao Procon, a CETEP e a Eletropaulo informaram que o sistema opera próximo do limite e que a situação só deve se normalizar daqui a um ano, quando uma nova subestação deve ser inaugurada. Nós vamos ter que estar monitorando todo esse período de quase um ano aí, que há grandes riscos de novas ocorrências. Nos últimos 2 anos, o Procon monitorou 600 ocorrências de perda de energia no estado e puniu a Eletropaulo por 2 vezes com multas que somam 4,5 milhões de reais. À tarde, as empresas se reuniram com o secretário estadual de Energia e acertaram a transferência de geração de 100 megawatts para o sistema que abastece a capital. As empresas também se dispuseram a acelerar as obras para impedir que novos apagões aconteçam no estado. Um novo grupo de geradores para a subestação Bandeirantes, em 10 dias nós teremos isso definido e antecipar a entrada em funcionamento de um gerador dessa obra que está sendo feita para aliviar. O apagão afetou também o abastecimento de água na cidade. 48 bombas da Sabesp deixaram de operar no sistema Cantareira, que fornece água para 3,5 milhões de pessoas. Quem se sentiu prejudicado pela falta de luz pode reclamar e exigir reparação. Ele tem o direito a ser ressarcido desse dano, para tanto ele tem o prazo de 90 dias corridos para reclamar, que ele deve relatar a data e hora da ocorrência. Depois a concessionária terá 15 dias para analisar, 15 dias corridos para analisar esse pedido e ao final, para indenizar o consumidor, ela tem 20 dias corridos também para fazer isso. Quer dizer, além desse problema do ressarcimento e tudo mais, na opinião de vocês, o que expõe esse problema da energia, esse blackout e tudo isso que aconteceu em São Paulo e tem acontecido no Brasil? Cláudio. Olha, me parece que, mais uma vez, se demonstra a inoperância do sistema regulatório brasileiro, né, da ANEEL, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Como todas as demais agências regulatórias, né, elas não cumprem o seu papel, elas não fiscalizam e não cobram, não punem as concessionárias na medida em que seria imaginável, né, que deveriam fazer. Isso acontece com a aviação, com as telecomunicações, com todas as áreas que são dominadas pelos interesses que as agências deveriam controlar. Né? Então, acontece muito disso, né, de situações que se perpetuam
sem uma solução à vista. Eu vejo assim, é um serviço tão básico, e aqui no UOL, por exemplo, o Zé Aníbal, que é o secretário de Energia do Estado, dizia também que ele não fazia ideia de que fragilidades no sistema de abastecimento de energia poderiam resultar nesse blackout. Não, quer dizer que um transformador causa um blackout é uma coisa absurda. Significa que não tem o chamado backup, ou seja, você não tem reserva para aquilo, né? Agora eu vi aquele advogado falando ali que se você tiver algum prejuízo, é só você ligar que você consegue, tem 20 dias, 15 não dias. É simples assim, isso né, funciona, Marcelo? porque às vezes eu não ligaria, porque às vezes você vê que não vai dar em nada, aquilo que não vai resolver. Imagina, que vai qual que é o demorar. percurso jurídico disso? Tem que ligar, tem que exercer a cidadania no máximo. Né? Era 90 dias que ele prometeu, então ele vai ter que entregar em 90 dias. Não entregou, a gente tem que voltar. Tem que chatear os caras. Mas é a questão que o pessoal não acredita mais, sabe? Essa coisa é tão falha, você não pode acreditar, o governo perde a credibilidade, né? Você não tem condições de saber realmente se você vai, né, obter os seus direitos, se vai conseguir ser rechacedo. Mas o que está acontecendo com o sistema de energia elétrica no Brasil, afinal? Por que tantos apagões, tantas interrupções de fornecimento? Para os especialistas, as razões estão na falha de gerenciamento, manutenção e fiscalização. Nos últimos anos, os problemas de fornecimento de eletricidade no Brasil se multiplicaram. Só nos últimos 6 dias foram 2 blackouts, sexta-feira no Nordeste e ontem na Grande São Paulo. Mas os problemas vêm de longe. O primeiro grande blackout foi em 1985, quando 9 estados ficaram sem luz por 3 horas. Em 1999 aconteceu o pior de todos. 70% do Brasil ficou no escuro e o então presidente Fernando Henrique Cardoso decretou racionamento de energia. Em novembro de 2009, outra grande pane. Durante 6 horas, 18 estados brasileiros e o Paraguai ficaram às escuras. O professor de energia da USP, Hildo Sauer, acha que o problema começa pela distribuição de cargos das empresas de energia. Segundo ele, o critério não é técnico, mas político. É preciso tomar ações para que a meritocracia, sem vínculos partidários, volte a seu critério de preenchimento dos cargos das empresas estatais. Segundo especialistas do setor de energia elétrica, as empresas precisariam investir num sistema de segurança que isolaria apenas a parte afetada e evitaria assim que milhões de pessoas fossem atingidas. O ex-ministro do Meio Ambiente e professor de energia da USP, José Goldenberg, compara o sistema brasileiro de energia a uma casa onde uma torradeira entra em curto-circuito. Por exemplo, houver um acidente com a torradeira e der um curto-circuito, o fusível que tem na entrada do seu apartamento desliga a luz do apartamento. Ele não desliga a luz do prédio todo e nem a luz do quarteirão todo. Por quê? Porque tem proteções ao longo do sistema. O que nós temos visto nesses incidentes é que a proteção não funciona. Desse modo, a distribuição de eletricidade precisa de sistemas de proteção. O sistema devia ser organizado de modo a desligar aquela área que deu o problema e manter o sistema funcionando, porque o sistema brasileiro é interligado, de modo que se a energia deixar de vir de uma determinada usina, ele pode vir de uma outra. Isso não está acontecendo. Os professores concordam que é normal acontecerem falhas. Eles também acham que a concepção do sistema elétrico brasileiro é muito bom, mas na prática faltam comando gerencial, manutenção e fiscalização. O que as empresas gostam, sobretudo numa era em que as coisas estão muito politizadas, são inaugurações, viu? São obras novas, inaugurações, grandes contratos. E manutenção é o trabalho de todo dia, é um trabalho corriqueiro de todo dia, mas é absolutamente fundamental para garantir a segurança do sistema. Não há uma clara e precisa definição de todas as responsabilidades. Não há um processo de verificação se as responsabilidades estão sendo cumpridas por todos. Quer dizer, a gente está falando aí de qualidade administrativa, de gente que sabe administrar e cuidar, não é isso? Também, né? Também. Porque aí na área elétrica, que é muito claro, né? É evidente, né? O PMDB, por exemplo, tem extraordinária predileção pela área elétrica, né? Parece que tem no programa dele alguma coisa como a edificação da produção de energia no Brasil, né? Porque é por causa dos cargos, né? O sujeito quer, e os demais partidos também, né? Então, o que o professor Hildo disse, né, é completamente verdadeiro, né? O sistema, o aparelho público brasileiro é dominado pelos interesses partidários, então ele não pode funcionar direito, é evidente.
Mas essa é uma hora também que todo mundo sofre democraticamente, né? Porque se tem um apagão, como foi aquele que ficou 70% do Brasil, aí todo mundo que se beneficiou em outra ponta acaba sofrendo do mesmo jeito. Agora, essa matéria levantou uma outra questão ali que eu acho que vale para outros setores no Brasil, Cláudio, que eu acho que entra bem na área de educação, que as pessoas, que as administrações querem inaugurar coisas novas, porque, né, isso chama atenção e tudo mais, mas não cuida da manutenção. Então você inaugura escola, e outras escolas vão ficando sem manutenção para trás. Não é assim que também acontece? Na verdade é o seguinte, o sistema de ensino brasileiro ele é bem amplo, né? Ele está no Brasil todo. Né? Desde a Revolução de 30 até hoje, né, cresceu muito. A gente tem a escola, você tem a escola pública em vários lugares, em todos os municípios do Brasil. E o que precisa realmente é você pegar, renovar, reciclar. Às vezes nem precisa inaugurar tantas novas, cuidar daquelas. Não precisa inventar muita coisa mais não. É só melhorar o que já tem e dar conta do que tem. Olha, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, afirmou que realiza periodicamente fiscalizações nas geradoras, distribuidoras e transmissoras em todo o país e que em 2010 foram movidas mais de 1.100 ações contra essas empresas. Já o Operador Nacional do Sistema, ONS, disse que está se reunindo com as empresas do setor e até sexta-feira deve ser divulgado um relatório com as causas dos apagões. O sistema de energia elétrico brasileiro é considerado um dos melhores do mundo, mas você sabe como ele funciona? O Jornal da Cultura explica. O sistema de produção e transmissão de energia no Brasil é composto por dezenas de usinas hidrelétricas, termoelétricas e nucleares. O modelo faz com que as usinas sejam interligadas entre si, o que permite um melhor gerenciamento da energia produzida. A rede de transmissão de energia cobre praticamente todo o território brasileiro. Isso permite que mais de 96% da produção cheguem aos centros consumidores. Toda essa estrutura, única no mundo, faz parte do SIN, o Sistema Interligado Nacional. Uma região pode receber mais energia se houver necessidade. Caso haja falha em uma rede de transmissão, por exemplo, a energia pode ser desviada para atender o destino desejado. O sistema elétrico brasileiro segue uma linha de organização que tem o Conselho Nacional de Política Energética, sob o comando da Presidente da República, como órgão supremo, o Ministério de Minas e Energia e o Comitê de Monitoramento do Setor Energético, como órgãos que definem as políticas de energia do país. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, responsável pela fiscalização. O Operador Nacional do Sistema, ONS, que gerencia e operacionaliza toda a produção e transmissão de energia das empresas federais e estaduais, públicas e privadas. Entre todos os serviços públicos, o de fornecimento de energia é o mais abrangente, chegando a 98% da população brasileira. Olhando assim, parece, né, que vai dar tudo certo no final, não é? O organograma funciona assim. Permanece internado em estado grave o proprietário de uma escola de música, atacado por pichadores em Guarulhos, na Grande São Paulo. Por volta das 11 horas da noite de ontem, Valfran Henrique Ribeiro, de 37 anos, dono da escola, viu o grupo pichando as paredes do imóvel. Ele discutiu com os pichadores na calçada e foi esfaqueado nas costas e na barriga. 6 suspeitos do ataque foram presos, próximos à escola. 2 são menores. A polícia apreendeu com eles um punhal, uma tesoura e várias latas de tinta. Você tem notícia, Maristela, quem são esses pichadores? Bom, são muitos, né? São gangues, grupos ou equipes, a gente não tem bem a palavra certa, em todos os bairros, em todos os quadriláteros, não chega a ser um bairro, às vezes vários bairros têm um grupo, é como uma gangue, mas na verdade eles saem para pichar e podem chegar a vez de fato crimes como esse praticado ontem. Mas eu nunca tinha visto, assim, mas foi uma exceção mesmo. Eu nunca tive notícia assim de crime desse, de assassinato, às vezes eles de pedem tentativa dinheiro, de homicídio. né? Eles porque o que eles querem é apenas o direito de se manifestar. Então eles se manifestam através da pichação. Não deve vir aí mais nenhum ato, né? Nem muita gente deve entender, né?
Há 12 anos, a pichação é considerada crime no Brasil, com pena de 3 meses a 1 ano de prisão, mais multa. E essa lei é levada à risca pela Justiça Mineira, que já conseguiu colocar pichadores na cadeia. Elas estão por toda parte. Basta olhar. Nas fachadas, nas portas de lojas, no alto dos edifícios comerciais ou residenciais. Eu acho uma vergonha, porque isso degrada a cidade, o ambiente, a visualização. Eu acho um absurdo. No ano passado, foram registradas em Belo Horizonte mais de 450 ocorrências de pichações. Em uma decisão inédita, 8 pichadores foram indiciados e presos por crime ambiental e formação de quadrilha. A Polícia Civil quer fechar o cerco aos pichadores. Há 1 ano, a Divisão de Proteção ao Meio Ambiente começou uma campanha de conscientização. Iniciamos uma campanha na Polícia Civil. Nós contamos com a participação popular e é um eficiente instrumento de ação da Polícia Civil. Cercar e monitorar os condomínios residenciais cria obstáculos para os arrastões, mas só a tecnologia não evita os assaltos. Os funcionários dos prédios devem ser treinados e os moradores não podem se negar a ser identificados ao chegar em casa. Mais de 20 condomínios foram assaltados em São Paulo no ano passado. Neste início de 2011, já são 4 casos. O mais recente aconteceu no último domingo, neste prédio no Morumbi. Cíntia e Danilo já viveram esse pesadelo. Em outubro do ano passado, o casal voltava de uma festa e encontrou 3 assaltantes dentro de casa. O prédio, na zona oeste de São Paulo, não tem porteiro à noite. É uma sensação muito ruim de ser invadido na sua casa, onde era para ser a sua segurança e não é mais. Quando a gente entra, vem aquelas cenas de pessoas estranhas aqui na nossa sala, conduzindo a gente para o banheiro, ameaçando a nossa vida. Semana que vem eles mudam para um condomínio com segurança 24 horas. Aumentar a segurança nos condomínios exige equipamentos como câmeras de segurança, sistemas de comunicação, funcionários treinados para operá-los. Outro recurso importante são portas como essas, chamadas de eclusas, tanto para pedestres quanto para veículos. A segunda porta só abre depois que a primeira é fechada. Mas por incrível que pareça, os principais interessados, os moradores, são o principal obstáculo para reduzir os riscos. Eles se negam a se identificar na portaria. Quando ao chegar do automóvel à portaria, eles não abrem o vidro para que nós possamos fazer a identificação. Eles não querem usar o crachá de identificação. Este especialista em segurança de condomínios explica que, além de treinar os funcionários, é preciso conscientizar os moradores. É importante que o condômino, no caso, o morador, também tenha uma orientação. Com 20 anos de experiência, ele diz que não existe condomínio totalmente seguro, mas é possível reduzir os riscos. Se você tem dinheiro e não tem segurança, esse é um local atrativo. Se você tem dinheiro, mas tem mais segurança, passa a ser um local mais complicado. Que confusão, né? Não, engraçado que o culpado passa a ser a vítima, né? É o morador que é o culpado, ele que está ali, ele que não se identifica e tal, quando o problema é muito maior, né? A questão, se a gente for pensar em se proteger da violência só com segurança, estamos feitos. Com iniciativas privadas, né? A segurança é um problema do Estado, né? Não das pessoas. É a confusão que se meteu à classe média, né? Exatamente. Esses dramas, esses são dramas da classe média, né? Pequenos dramas. E da alta também, né? Porque isso é da classe média. Porque a classe alta tem menos esse problema com condomínios, eles têm... o sistema é mais discreto. Metalúrgicos de São Paulo fizeram hoje uma manifestação pelo salário mínimo de R$ 580 e pela correção na tabela do imposto de renda. Eles argumentam que só assim será mantido o poder de compra dos salários. Trabalhador unido! Metalúrgicos de 19 empresas da capital paulista pararam hoje por até 2 horas para reivindicar a correção da tabela do imposto de renda. Para as pessoas físicas, o sindicato pede reajuste de 6,46%, referentes à inflação do ano passado, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Sem esta correção da tabela, o Sindicato dos Metalúrgicos calcula que 1.300.000 trabalhadores passarão a pagar o imposto de renda. Hoje, está isento quem ganha até R$ 1.499,15 por mês. Com a correção na tabela, a isenção valeria para quem recebe até R$ 1.595,99. Nós estamos considerando a não correção da tabela um confisco aos trabalhadores.
Este auditor fiscal concorda que os trabalhadores serão prejudicados. É uma injustiça fiscal o fato de você tributar qualquer que for o nível do trabalhador no seu nível de salarial, se você não reajusta a tabela. Na manifestação, os metalúrgicos de São Paulo também pediram salário mínimo de R$ 580. O governo federal defende o valor de R$ 545. O Congresso Nacional deve analisar o projeto do mínimo ainda este mês. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, disse ontem em Dakar que a correção da tabela do imposto de renda é negociável. O índice proposto pelo governo seria de 4,5% menor do que os 6,46% reivindicados pelas centrais sindicais. E o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou hoje que vai enviar à Assembleia Legislativa uma proposta de reajuste no salário mínimo dos trabalhadores paulistas. Os novos valores são de R$ 600 para os profissionais da iniciativa privada e R$ 630 para os servidores públicos. O piso regional beneficia os trabalhadores da iniciativa privada, que não tem piso salarial definido por lei federal, convenção ou acordo coletivo, como empregadas domésticas, garçons e agricultores. O piso regional tem 3 faixas salariais. O valor da primeira vai passar de R$ 560 para R$ 600. A segunda faixa sobe de R$ 570 para R$ 610. E a terceira aumenta de R$ 580 para R$ 620. Para os pensionistas e servidores públicos, o salário mínimo, que é de R$ 590, sobe para R$ 630. O novo piso salarial do estado de São Paulo foi discutido na manhã desta quarta-feira com as centrais sindicais. 1.400.000 trabalhadores serão beneficiados com as 3 faixas do novo salário mínimo, que entra em vigor a partir de 1º de abril. Quanto mais gente puder recuperar, estabelecer recomposição e ganhos salariais para as categorias de menor organização e de salário menor, nós estamos distribuindo renda, fazendo justiça social e ajudando o país. Como é que vocês avaliam essa atitude do governo paulista buscar um outro caminho diferente que o governo federal? Talvez ele saiba de onde tirar os recursos, porque isso tem um impacto bastante expressivo nas contas, né? Em São Paulo, os ônibus, o metrô tiveram seus valores aumentados, quer dizer, a população vai ter que pagar por isso, porque é bastante significativo. Se a gente considerar que, em nível federal, se o salário mínimo for confirmado em 545, que é como quer a presidente Dilma, nós estamos falando de um aumento nas despesas públicas de 1,4 bilhão de reais. Se for para 580, como querem alguns parlamentares e também a população, nós estamos falando de 11 bilhões de reais. Isso é muito comprometedor, né? Agora, eu acho que assim, que tem muito parlamentar dando muita opinião, né? E, assim, e quando, às vezes o sujeito passa o ano todo sem falar nada, sem apresentar um projeto, sem fazer uma pesquisa, aí quando aparece uma votação polêmica como essa, né? Querem debate. O debate tem que ser técnico, não é um debate político. Né? Passa a ser um debate político, lógico, mas acho que é muita dialética, sabe? É muita dialética para o salário mínimo. Acho que... O que você acha que tem que ser pensado? Tem que apresentar uma proposta, saber de onde que vai tirar o dinheiro. Da onde que vai sair, né? Não pode ser uma coisa assim, tem que ser 580 porque eu acho, porque eu quero, porque eu vou aparecer na televisão, porque eu vou dar... Ou porque ele recompõe o poder de compra, né? Olha, a Promotoria de Milão pediu hoje o início imediato do julgamento do primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, acusado de envolvimento com prostituição de menores. Berlusconi reagiu dizendo que é vítima de perseguição política. No centro do escândalo está a marroquina Karima Mahrour, mais conhecida como Ruby. A acusação principal é de que Berlusconi pagou para sair com ela quando Ruby tinha 17 anos. A promotoria também denuncia o primeiro-ministro por ter interferido junto à polícia de Milão, no ano passado, para tirar a jovem da prisão. Ela havia sido detida numa boate e mentiu sobre a idade para os policiais. Se for considerado culpado, Berlusconi pode ser condenado a até 12 anos de prisão por prostituição de menores e mais 3 por abuso de poder. Mas, para o primeiro-ministro, o processo é uma farsa e ele estaria sendo vítima de perseguição por parte dos promotores, supostamente empenhados em destruir sua carreira política.
Rapidamente, Maristela, é possível ele sair do parlamento, deixar o poder? É difícil. Por esse mesmo fato, o parlamento já se reuniu e não votou o seu impeachment, disse que ele continua no poder, e esse processo vai representar muito pouco. E o vice-presidente do Egito alerta para o perigo de um golpe militar e provoca ainda mais irritação entre os manifestantes que exigem a renúncia do governo. A cada dia, o exército aumenta a presença militar nas ruas e hoje colunas de tanques se espalhavam por quilômetros de avenidas próximas ao centro do Cairo. O reforço na segurança despertou preocupação em setores oposicionistas, após uma declaração do vice-presidente Omar Suleiman. Ele disse que se os esforços por uma transição pacífica fracassarem, os militares podem tomar o poder. A repercussão foi péssima entre os manifestantes nas ruas, que continuam exigindo a renúncia imediata do governo. Nesta quarta-feira, milhares de trabalhadores entraram em greve no Cairo, Alexandria e Suez, na tentativa de aumentar a pressão contra o regime. Na internet, o vídeo mais acessado hoje pelos egípcios foi gravado pelo ator e uma das principais estrelas da televisão no país, Tamer Hosni. Ele pediu desculpas aos fãs por não ter participado das manifestações contra o regime desde o início há 2 semanas. Colocando um pouco assim de lado o que disse o vice-presidente do Egito, que é uma pressão ali para uma conciliação, essa revolta, esse movimento todo, ele está se arrastando muito? Existe algum risco de sucessão que não seja boa para o país? O que você pensa? O movimento se perder, né? Sem dúvida, o movimento, uma manifestação como essa, que se prolonga no tempo, corre o risco de se transformar numa outra coisa. Essa outra coisa seria um movimento fundamentalista que poderia sequestrar esse movimento do povo genuíno, democrático, em busca de novos valores e princípios de liberdade, e o movimento ser capturado, sequestrado pelos fundamentalistas, o que aconteceu no Irã. Então a gente está observando o que está acontecendo, que a história está sendo escrita nesse momento. A gente não se dá conta, mas nós podemos ter uma revolução, como tivemos no Irã, que começou democraticamente e acabou naquilo que nós sabemos, e podemos ter um movimento como aconteceu em Berlim em 89, que de democrático continuou democrático e estabeleceu um novo regime. Você concorda, Cláudio? Olha, eu acho que o Egito é um país que tem grande importância, né, no equilíbrio político no Oriente Médio, né, e no norte da África, etc. Né, e é muito improvável que a evolução dos acontecimentos no Egito se dê com as potências ocidentais olhando de longe, né. Eu acho muito difícil que isso ocorra, porque o Egito é um fator de estabilização, né? Ele estabiliza certas relações importantes no mundo árabe em relação a Israel, né? Em relação aos interesses ocidentais lá. Então esse é um jogo que se joga muito, digamos, nesse nível, né? Não significa que esse nível seja infalível. Ele se apegou muito nisso, né? Que ele seria a figura conciliadora, né? Não foi o Mubarak? Isso aí. Para permanecer no governo. Foi isso que isso há anos atrás, né? Mas as coisas mudaram, a população jovem mudou, eles não sabem muito bem o que eles querem no futuro, mas isso que eles têm lá eles não querem. Então, essa população jovem que iniciou o movimento, o que eles esperam de um próximo governo? Então, eles não querem a continuidade do que eles têm vivido. Eles querem algo novo. Esse novo, especificamente, ainda eles não sabem o que é. Se é um sistema parecido culturalmente, ideologicamente, filosoficamente ocidental. Não tem nenhuma pessoa que E falta o chairman, falta o homem que diz, olha, nós vamos fazer isso. Mas é muito importante que eles digam, o que está aí, do jeito que está, nós não queremos mais. Olha, a descoberta de que o primeiro-ministro e a ministra do exterior da França aceitaram viagens de presente de ditadores árabes provoca um escândalo. A imprensa francesa já fala em renúncia. O primeiro-ministro François Fillon compareceu à Assembleia Nacional para tentar se explicar. Ele disse que a viagem não era segredo para ninguém e que participou de diversos encontros oficiais. Mas a imprensa, depois de observar que na Alemanha isso não aconteceria, lembra que Fillon aproveitou para levar a família. Viajou em avião oferecido pelo ditador Hosni Mubarak e se hospedou em hotéis pagos pelo governo egípcio. Uma pesquisa publicada pelo jornal Le Monde informa que 52% dos franceses pedem a demissão da ministra do Exterior, Michèle Alliot-Marie.
Ao invés do Egito, ela preferiu as praias da Tunísia para passar as férias, a convite do ditador Ben Ali, que renunciou após o levante popular e fugiu do país. Puxa, mas que péssima hora para aceitar um convite, o francês gosta do norte da África. Nossa, é perto, né? É pertíssimo e tem muita influência. Agora, os franceses não são implacáveis, né? Eles não é aqui, como aqui, que vai lá, fala que dificuldade deu festa também. no motel por... A dificuldade de manter o público e o privado, né? Quando essas pessoas passam um cargo público, como é que você faz para passar um fim de semana com a sua família na casa de um amigo rico que te convida? Então é complicado também. Maricela, mesmo sendo para apoiar, para equilibrar ali aquela região, é louvável que os Estados Unidos, a Rússia, o Israel esteja como aliado um ditador? Como é que... São composições de interesses. Foi necessário. Mubarak foi importante no momento em que ele era vice e ele assumiu o cargo quando o presidente foi morto. Ele teve um papel importante, ele foi um excelente interlocutor de Israel. E se a paz foi mantida naquela região, foi muito graças ao esforço dele. Bom, ele também tem os seus defeitos e a população não quer mais. Então, o que a gente está vendo, voltando ao que você colocou no início, será escrita a partir de agora uma nova história para o Oriente Médio. Exatamente o que, a gente não sabe o que é. Mas daqui para diante, nós teremos um novo Oriente Médio. Dilma Rousseff tem assinado seus despachos como presidenta do Brasil. Afinal, presidente ou presidenta? Se você não sabe qual dos dois é correto, o Jornal da Cultura explica. A questão foi até motivo de à parte na sessão de ontem do Senado, quando a senadora Marta Suplicy pretendeu corrigir o presidente da Casa, José Sarney. Será feita a devida comunicação à senhora presidente da República. Pela ordem, senhor presidente. Senhora presidenta da República. Muito obrigado a Vossa Excelência. Mas eu sempre estou usando a fórmula francesa, Madame le Président. Todas as duas são corretas, senadora, gramaticalmente. A resposta de Sarney está certa. Os dicionários registram as duas formas. Presidente é substantivo de dois gêneros, isto é, vale tanto para o masculino como para o feminino. E presidenta, a forma escolhida por Dilma Rousseff, é substantivo feminino. O ex-vice-presidente José Alencar voltou a ser internado hoje no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. A repórter Luísa Moraes tem mais informações. José Alencar chegou aqui ao Hospital Sírio-Libanês no começo da tarde com fortes dores abdominais. Foi constatada uma peritonite por perfuração no intestino, uma inflamação. Ele está internado na unidade de terapia intensiva e passa por exames. Segundo o médico Raul Kutaid, que integra a equipe que acompanha o ex-vice-presidente, ele está lúcido e acompanhado por familiares. José Alencar tem 79 anos e há 13 anos luta contra um câncer no abdômen. Ele já passou por 17 cirurgias. De São Paulo, Luísa Moraes. A seguir, pacientes apontam o principal problema do Sistema Único de Saúde, falta de médicos, e as novas ferramentas que vão ajudar nas investigações de crimes em São Paulo.